Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex Ricarte e estamos aqui mais uma vez para uma breve palavra de reflexão. O texto escolhido nesta feita é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 11, versículo de número 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos aqui diante de um convite que o Senhor Jesus estava fazendo para aquela multidão que o estava seguindo, aquela multidão que tinha parado para ouvir. Jesus ele convida dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o verso número 20 e o verso número 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa breve reflexão, eu quero pensar no jugo apresentado aqui por Jesus. E na hora que eu penso em jugo, eu penso em 3 tipos de jugos que a pessoa pode viver. Jugo, na verdade, nada mais é, nos tempos bíblicos, do que algo que chamava-se também como canga, ou algo que colocava sobre os animais, atrelando os animais em um carro de boi, por exemplo, temos outros exemplos, mas atrelando 2 animais, ou até mais, em um carro de boi, aquela canga por cima do lombo dos animais, fazendo com que os animais ficassem aparelhados. Então, em resumo, jugo nada mais é do que algo que disciplina, algo que limita, algo que faz com que aquele animal, ou no caso aqui, a pessoa venha estar debaixo de uma servidão. Então, o jugo é aquilo que dá limite. Jugo é aquilo que faz a pessoa estar debaixo de uma servidão. Então, 3 jugos eu apresento aqui de forma bem sucinta. Primeiro jugo é o jugo do pecado. É o jugo da limitação que o pecado coloca na vida de uma pessoa. Alguém já chegou até a ousar dizer que os cristãos, ou aquele que frequenta a igreja, são pessoas escravizadas, são escravas, porque não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, não podem fazer determinadas coisas. Mas, na verdade, quem são as pessoas escravizadas são as que estão subjugadas sobre esse primeiro jugo, chamado jugo do pecado, que a pessoa não pode fazer aquilo que ela quer. Pessoas que estão escravizadas no álcool, pessoas que estão escravizadas nas drogas, pessoas que estão escravizadas na prostituição, que muitas vezes levantam pela manhã e dizem: eu não vou mais errar, eu não vou mais cometer tal erro, eu vou me libertar do vício das drogas, eu vou me libertar do alcoolismo, do tabagismo. Porém, esse jugo do pecado, que está limitando a sua vida, faz com que essa pessoa não consiga fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Existem muitas pessoas que não queriam estar jogadas nas sarjetas. Existem muitas pessoas que não queriam estar na prostituição. Existem muitas pessoas que não queriam estar drogados. Porém, eles lutam para não fazer isso. Mas o jugo do pecado, aquela canga, aquilo que limita, aquilo que o faz prender, aquilo que o disciplina para o erro, o obriga a fazer. Então, o primeiro jugo é o jugo do pecado. Querido ouvinte, se você ainda está debaixo deste jugo do pecado, ouça o convite de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e você estará debaixo do segundo jugo dessa minha prédica. O segundo jugo é o jugo de Jesus.
é o jugo leve, é o jugo suave, é o jugo que Jesus nos impõe. Agora, é bem verdade que jugo fala de disciplina, o jugo fala de limite. Servir a Deus não é estar numa libertinagem, como muita gente aí acredita. Servir a Deus é estar diante dos limites e dos parâmetros da palavra de Deus. Servir a Deus é colocar sobre as suas costas o jugo de Jesus, o jugo que não escraviza, mas que nos faz servos de Deus. O jugo que não nos oprime, mas nos coloca limite a ponto de que esse limite não nos deixa viver uma vida de erro e uma vida de pecado. Querido ouvinte, talvez você já tenha experiências, como eu também tenho, de em certas circunstâncias nós queremos tomar as nossas próprias decisões ou andar por caminhos que são os nossos caminhos. Mas esse jugo de Jesus que nos orienta, que nos disciplina, que nos coloca diante da presença de Deus, nos faz a termos limites da nossa vida e dizer: aqui eu não posso, aqui eu não quero, aqui eu não vou, porque Deus me orienta a não fazer, porque se fizermos, estaremos novamente debaixo do jugo do erro, do jugo do pecado, voltamos a estar escravizados. Mas o jugo de Jesus nos leva a caminho bom, a caminho da alegria, a caminho da paz e a caminho da santificação. Quando eu penso nisso, eu lembro de uma ilustração de uma certa pessoa, de um certo homem, que estava andando, que andava todos os dias com seu cão de estimação, com seu cachorrinho, e ele andava e ele puxava, estava atrelado a uma corrente, a uma corda, o seu cachorrinho. Então ele dava os passos, o cachorrinho dava os seus passos também. Em um determinado momento no seu passeio, ele começa a pensar e a dizer: olha, esse cachorro, meu cachorro, está comigo porque ele está atrelado à corrente. E ele resolve então a soltar, a desprender o cachorro daquela corrente. E a ilustração diz que aquele cachorro, ele viu-se livre. E ele dá um salto, ele pula e ele sai correndo. E o homem, o dono do cão, fica muito triste dizendo: eu perdi o meu cachorro. Porque ele foi embora. Ele estava andando comigo por causa que ele estava atrelado à corrente. Mas só que para surpresa e também alegria dele, ao longe, ele vê o seu cão, o seu cachorro voltando. E de repente o dono continua a andar e o cachorro começa a andar da mesma forma, do lado do dono. Porém agora, sem corrente. E o dono entendeu que aquilo que prendia o cachorro não era a corrente e não era a corda, mas era a lei do amor. Querido ouvinte, e o que nos faz servir a Deus não é a lei do medo. Ninguém está na igreja, ninguém está servindo a Deus com medo, mas o que nos faz servir a Deus é a lei do amor, é a lei da graça do grande amor. Nós o amamos, nós o servimos porque o amamos, e o amamos porque ele nos amou primeiro. Porém, é um jugo suave, maravilhoso, mas que nos coloca limite para andarmos debaixo da lei do amor de Deus. Primeiro jugo é o jugo da escravidão do pecado. O segundo jugo é o jugo suave, maravilhoso de Jesus, o jugo do amor. E o terceiro jugo é o jugo que nós mesmos nos colocamos sobre as nossas vidas. Em resumo, eu quero dizer, é o jugo que, com o decorrer do tempo, da nossa carreira cristã, a gente vai perdendo aquele primeiro amor, aquele incentivo da fé cristã, e começamos a andar por caminhos que são os nossos caminhos, não os caminhos de Deus. A tal ponto que a gente coloca sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, um jugo que não é o jugo de Jesus. Por isso que há muita gente fria nas igrejas, por isso que há muita gente triste na casa de Deus, por isso que há muita gente sem vida nos nossos cultos, não conseguindo servir a Deus, não conseguindo adorar a Deus, porque colocou sobre os seus ombros um jugo que não é o jugo de Jesus. Talvez
é o jugo da inimizade, é o jugo da porfia, é o jugo do orgulho, é tantos jugos que nós colocamos, que nós temos as condições erradas de colocar sobre os nossos ombros, que nos tira a paz e nos tira a alegria e nos tira a motivação de servir a Deus. Eu repito, por isso que tem tanta gente triste. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E às vezes a gente está nas nossas reuniões, nos nossos cultos, e a palavra de Deus é pregada, os louvores é cantados, e existem pessoas que não reagem, que não glorificam, que não adoram a Deus, e a gente vê no seu semblante a tristeza. Estão tanto tempo na igreja, estão tanto tempo servindo a Deus, mas não tem a alegria de Deus na vida. Só para você observar, quando Jesus ele fala esta palavra, ele está falando para um grupo de pessoas religiosas, judeus religiosos, que iam à sinagoga, que estavam no templo, porém Jesus viu pessoas escravizadas por jugo que não era o jugo de Jesus. E Jesus diz: troca o seu jugo e coloca o meu jugo. Querido ouvinte, se você já perdeu com o passar do tempo aquele entusiasmo do primeiro amor, se você deixou o jugo suave de Jesus de lado, e por um determinado momento da sua vida, você colocou um jugo sobre o seu ombro, e você disse: pastor, agora estou numa situação que eu não consigo mais sentir a graça de Deus, eu não consigo sentir a presença do Senhor Jesus. Eu te convido para que você troque de jugo novamente, lance o jugo para lá. Talvez você não está na prostituição, talvez você não está nas drogas, não está nos vícios, não está aprofundado no pecado, porém, está aprofundado ou está sobre os seus ombros um jugo que não é o jugo de Jesus. Eu te convido nesta oportunidade a lançar fora o jugo que você colocou sobre os seus próprios ombros e coloque novamente o jugo de Jesus e viva uma vida com fervor, uma vida com alegria. Sirva a Deus com fogo no coração, sirva a Deus com o coração ardendo, chega na igreja glorificando a Deus, porque Jesus, ele colocou novamente sobre a sua vida, ou quer colocar novamente sobre a sua vida, o jugo maravilhoso de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor Jesus. Deus te abençoe, queira Deus que esta palavra edifique o seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Até breve.